Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal A Clínica da Mente. Meu nome é Alan David, psicanalista clínico. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que tem me inquietado muito nos últimos anos e que eu sei que também está mexendo com muita gente por aí. A sociedade está adoecendo mentalmente? Eu não começo respondendo direto, não. Eu começo com uma pergunta que talvez te incomode um pouco. Será que o problema está só em você ou na forma como estamos vivendo? Porque, olha, quando alguém chega no consultório dizendo eu não aguento mais, estou ansioso o tempo todo, não durmo, sinto um vazio enorme, me sinto um fracasso, a primeira coisa que eu faço não é procurar só dentro dele o culpado. Eu pergunto, como está o seu dia a dia? Quanto tempo você passa no celular? Qual a pressão que você sente do trabalho para ser sempre produtivo? Você tem tempo para ficar sozinho, sem se sentir culpado por não estar fazendo algo útil? Você ainda consegue se conectar de verdade com as pessoas ao seu redor? Ou tudo virou like, story e mensagem rápida? Vamos aos fatos, porque a psicanálise não vive só de teoria, ela olha para o real. De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde, OMS, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com algum transtorno mental. Ansiedade e depressão são as condições mais prevalentes. Isso não é pouca coisa, um em cada 8 habitantes do planeta. E no Brasil a situação é ainda mais alarmante. Somos líderes em prevalência de ansiedade na América Latina. E os afastamentos do trabalho por transtornos mentais bateram recordes nos últimos anos. Mais de 470 mil só em 2024, com números crescendo ainda mais em 2025. Depressão e ansiedade são a segunda maior causa de licenças médicas, atrás apenas de problemas na coluna. Mas por quê? Porque isso está explodindo agora. Na psicanálise, a gente entende que o sofrimento psíquico nunca é só biológico ou individual. Ele é atravessado pelo social, pelo outro, aquele grande outro da cultura, das normas, do discurso dominante. Vivemos naquilo que o filósofo Byung-Chul Han chamou de sociedade do cansaço, ou sociedade do desempenho, diferente da sociedade disciplinar do século XX, que nos reprimiu com não pode, proibido. Hoje, o comando é positivo. Pode tudo. Realiza-se, seja o melhor, otimize-se, produza mais, poste mais, conquiste mais. Parece liberdade, mas é uma violência sutil. A gente se autoexplora. O chefe não precisa mais bater. A gente mesmo se cobra incansavelmente. E quando falhamos, porque somos humanos, não máquinas, a culpa é toda nossa. Não tem mais o sistema é opressor. Tem, eu não fui bom o suficiente. Isso gera pornô, esgotamento, depressão, como uma alma consumida. Han diz que vivemos sem eros, sem desejo verdadeiro, sem pausa, sem tédio criativo. Tudo é urgência, hiperconexão, comparação constante nas redes. O celular virou uma extensão do superior, sempre vigiando, julgando, cobrando. E aí vem a pandemia, que jogou gasolina no fogo, isolamento, medo, perda de vínculos reais, incerteza econômica. No Brasil, somamos a isso a polarização política interminável, inflação, violência, desastres ambientais. O sujeito fica sem chão. A angústia não tem mais onde se inscrever. Vira sintoma, taquicardia, insônia, vazio, compulsão por compras
ou comidas ou scroll infinito. Na clínica, eu vejo isso todo dia. Jovens de 20 e poucos anos já com pornô. Mulheres sobrecarregadas pela dupla jornada ou tripla. Homens que não choram, mas explodem em raiva ou se afundam no silêncio. Crianças e adolescentes ansiosos porque o mundo cobra deles performance desde cedo. Mas a pergunta que fica é: será que o problema está mesmo só neles? Ou será que a forma como organizamos a vida coletiva, priorizando produtividade acima de tudo, individualismo radical, erosão dos laços sociais, está produzindo esse adoecimento em massa? Freud já dizia que a civilização cobra um preço alto, renúncia pulsional. Mas hoje o preço parece insuportável. A gente renuncia ao ócio, ao descanso, ao desejo lento, ao encontro autêntico, e o retorno disso vem como sintoma. Então, o que fazer? Primeiro, reconhecer que não é fraqueza sua. É sinal de que algo no laço social está doente. Você não está quebrado. Você está respondendo ao mundo que exige o impossível. Segundo, buscar ajuda, psicanálise, terapia, psiquiatria quando necessário. Não tem vergonha nisso. É resistência. É dizer: eu não aceito me destruir em nome de uma performance vazia. Terceiro, criar pequenas pausas. Desligar o celular por 1 hora. Caminhar sem fone. Conversar olho no olho. Permitir o tédio, porque no tédio nasce o desejo. Quarto, questionar o discurso dominante. Porque eu preciso ser sempre produtivo. Porque o fracasso é tão insuportável. Quem ganha com essa cobrança eterna? Eu não tenho a ilusão de mudar o mundo inteiro. Mas na clínica, no dia a dia, no nosso pequeno círculo, a gente pode resgatar um pouco de humanidade. Pode acolher o sofrimento sem julgá-lo como defeito. Pode ouvir o outro de verdade. Se você está se sentindo assim, saiba que não está sozinho. E saiba que procurar ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e nos comentários. Você já sentiu que o problema não é só você, mas o jeito que a gente vive? Conta aqui embaixo. Sua história pode ajudar alguém. Vamos continuar essa conversa que a gente começou. O título dessa reflexão é simples, mas pesado. O sofrimento não é mais exceção. Se você observar ao seu redor, ansiedade, depressão, angústia, vazio, isso deixou de ser algo raro, virou quase regra. Mas aqui está o ponto central: quando o sofrimento se torna coletivo, ele deixa de ser apenas individual. Pensa comigo. Antigamente, quando alguém falava "estou deprimido", a gente olhava e pensava: o que aconteceu com essa pessoa? Algum trauma específico, uma perda, uma dificuldade pontual. Hoje, quando alguém diz isso, a resposta mais comum é um suspiro coletivo. É "eu também". Ou pior, silêncio, porque todo mundo está no mesmo barco. Na psicanálise, a gente aprende que o sintoma sempre fala do sujeito, mas também fala do outro, do laço social, da cultura que nos atravessa. E quando o sintoma se generaliza assim, não é mais só falha individual, é o discurso dominante que está produzindo esse adoecimento em escala. É o mundo que está adoecendo as almas. Olhe os números, porque eles não mentem. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou que em 2025 que mais de 1 bilhão de pessoas no planeta vivem com algum transtorno mental. 1 bilhão. A ansiedade e depressão seguem como as condições mais prevalecentes.
afetando desproporcionalmente mulheres, mas ninguém escapa. No Brasil, a situação é ainda mais crítica. Somos líderes em prevalência de ansiedade na América Latina, com estimativas apontando que cerca de 26,8% da população já recebeu diagnóstico de ansiedade em anos recentes. E o Ministério da Saúde acabou de iniciar em 2026 a primeira pesquisa nacional de saúde mental para mapear exatamente isso na população adulta. Mas o dado que mais me choca é o do trabalho. Em 2025, o Brasil bateu o recorde pela segunda vez em 10 anos. Mais de 546 mil afastamentos por transtornos mentais e comportamentais, segundo dados do Ministério da Previdência Social e do INSS. Isso é um aumento de 15% em relação a 2024. A ansiedade liderou com mais de 166 mil licenças. Depressão veio logo atrás com 126 mil. Juntos, transtornos mentais já são a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Atrás só de problemas na coluna, mais de 500 mil de pessoas precisaram parar porque a mente não aguentou mais. E isso não é coincidência. É o resultado de uma sociedade que Byung-Chul Han descreveu perfeitamente como sociedade do cansaço. Não é mais a repressão do não pode que nos adoece. É o excesso de positividade. Você pode tudo. Realiza-se, otimize-se, seja empreendedor de si mesmo, produza mais, compare-se, poste mais, durma menos se precisar. O super-eu contemporâneo não proíbe. Ele cobra performance infinita. E quando a gente falha, porque somos finitos, humanos, a culpa é 100% nossa. Não tem mais o sistema, tem eu não dei conta. Isso gera o que Han chama de autoexploração. A gente vira o próprio explorador. O burnout não é preguiça, é a alma consumida. A depressão não é fraqueza, é o desejo que secou porque tudo virou obrigação. A ansiedade não é exagero, é o corpo gritando que o ritmo é insustentável. E o pior, quando o sofrimento vira norma, ele se normaliza. A gente acha que é assim mesmo, que todo mundo está assim, que tomar remédio ou fazer terapia é só manutenção. Mas isso é perigoso, porque quando o mal-estar vira regra, a gente perde a capacidade de questionar por que estamos vivendo desse jeito. Porque o descanso virou luxo, porque o encontro real deu lugar ao like, porque o vazio é preenchido com scroll infinito em vez de conversa profunda. Na clínica eu vejo isso diariamente, pessoas que chegam dizendo: eu não sei mais o que sinto, só sinto cansaço, ou raiva, ou nada. E quando a gente escava, não é só história pessoal, é o trabalho que não para. As redes que vigiam, a pressão para ser sempre bem sucedido, o medo de ficar para trás. O sofrimento coletivo infiltra o individual e o torna mais pesado, porque não tem mais onde se apoiar. A rede de laços sociais está frágil. Então, o que fazer quando o sofrimento não é mais exceção? Primeiro, parar de se culpar sozinho, reconhecer que o seu sintoma é também um sintoma do tempo, não é defeito seu, é resposta a um mundo que cobra o impossível. Segundo, não aceitar a normalização. Sofrer muito não é normal. Cansar-se até apagar não é vida adulta. Questionar o discurso, porque eu preciso provar o valor o tempo todo. Quem ganha com essa exaustão coletiva? Terceiro, resgatar o que foi perdido, pequenas rebeliões diárias, desligar notificações, caminhar sem meta, conversar sem tela no meio, permitir o tédio, porque no tédio o desejo renasce, chorar se precisar, pedir ajuda sem vergonha. Quarto, buscar suporte, psicanálise, psicoterapia, psiquiatria, grupos de apoio.
O que fizer sentido para você. Procurar ajuda não é fraqueza, é ato político de resistência contra uma sociedade que quer nos ver produtivos até o colapso. Eu não prometo cura milagrosa, mas prometo escuta. Prometo que, na medida do possível, a gente pode furar esse ciclo, um sujeito de cada vez, um laço de cada vez. Se você está sentindo isso agora, o peso que parece maior que você, saiba, não está sozinho. Milhões estão no mesmo barco. Mas juntos, talvez a gente consiga remar para um lugar onde o sofrimento volte a ser exceção e não a regra. Conta aqui nos comentários. Você já sentiu que o seu sofrimento não é só seu, mas de um tempo doente? O que te ajuda a não normalizar isso? Vamos aprofundar um pouco mais nessa conversa que a gente vem construindo sobre o adoecimento mental na sociedade atual. O título dessa reflexão é O Sujeito na Sociedade Moderna. O sociólogo Emile Durkheim já apontava no final do século XIX que o sofrimento psíquico aumenta quando o indivíduo perde referência, quando as regras, os valores e os vínculos se enfraquecem. O sujeito fica solto, sem direção, sem sustentação simbólica. Durkheim não estava falando de um problema só psicológico ou biológico. Ele via o sofrimento, inclusive o extremo, como o suicídio, como um fato social. Em seu livro clássico, O Suicídio, de 1897, ele identificou o que chamou de suicídio anônimo, aquele que surge em momentos de desregulação social, quando as normas que guiam a vida coletiva perdem força ou se dissolvem. A sociedade moderna, com suas transformações rápidas, industrialização, urbanização, enfraquecimento das tradições, cria um estado de anomia, ausência ou confusão de regras morais e sociais claras. O indivíduo fica sem limites, sem freios, sem um dever ser que dê sentido e contenção. E aí vem o vazio, a frustração, a insatisfação crônica que pode levar ao desespero. Pensa, na época de Durkheim, era a revolução industrial que bagunçava tudo. Novas formas de trabalho, migração em massa, perda dos laços comunitários tradicionais. Hoje, no século XXI, a anomia ganhou nova cara, mas o mecanismo é parecido. A gente vive em uma sociedade hiperconectada, mas hiperindividualista. Os vínculos são frágeis. Amizades viram contatos no WhatsApp. Família nuclear muitas vezes se dissolve em horários incompatíveis. O trabalho é precário ou exaustivo. As grandes narrativas, religião, ideologia, comunidade enfraqueceram. O que sobra? O imperativo da performance individual. Seja você mesmo. Realize-se, otimize-se, seja o empreendedor da própria vida. Byung-Chul Han atualiza isso lindamente na sociedade do cansaço. Não é mais a repressão que nos esmaga, como na sociedade disciplinar, mas o excesso de liberdade sem amarras. O comando é sim, sim para tudo, sim para o desejo infinito, sim para a produtividade sem fim, mas sem regulação externa forte, sem um outro simbólico que diga até aqui. O sujeito se autoexplora até o esgotamento. A anomia Durkheimiana vira autoexploração raniana. A gente se cobra tanto que o desejo seca, o prazer vira obrigação e o sofrimento psíquico explode. Na clínica eu vejo isso o tempo todo. Pessoas que chegam dizendo, eu não sei mais quem eu sou. Faço tudo certo, estudo, trabalho, posto no Instagram,
mas sinto um vazio enorme, ou eu me cobro tanto que não consigo parar, e quando paro me sinto culpado, e é a anomia moderna, sem referências coletivas fortes, o sujeito fica à deriva. O super-eu vira um tirano interno, cobrando performance, sem piedade, porque não tem mais o social para regular. Mas Durkheim não era pessimista total. Ele acreditava que a sociedade pode se regular com educação, solidariedade orgânica, novas formas de integração. Na psicanálise, a gente diria resgatar o simbólico, reconstruir laços, permitir que o desejo encontre um lugar onde se inscreva sem ser devorado pela exigência infinita. Então, o que isso significa para nós hoje? Primeiro, entender que o seu sofrimento não é só falha pessoal. Muitas vezes é o eco de uma sociedade anômica que perdeu referências e te deixa flutuando. Segundo, não aceitar a solidão como destino. Reconstruir vínculos reais, conversas sem tela, comunidade, amizade profunda, terapia como espaço de escuta e sustentação simbólica. Terceiro, questionar o discurso da performance absoluta. Porque eu preciso ser sempre mais. O que acontece se eu parar? O que nasce no silêncio, no limite ou no não? Quarto, buscar ajuda sem vergonha. Psicanálise ajuda exatamente nisso. A gente reconstrói um pouco a cada sessão essa sustentação que a sociedade moderna enfraqueceu. Você não está sozinho. Você não está solto sozinho. Milhões estão sentindo o mesmo, mas juntos talvez a gente consiga reatar alguns fios. Nos comentários, você já sentiu essa falta de referência, esse solto no mundo? O que te ancora hoje? Vamos falar sobre algo que define o nosso tempo, a era do excesso. Hoje vivemos em uma sociedade do excesso de informação, excesso de comparação, excesso de cobranças, excesso de estímulos, mas ao mesmo tempo existe uma falta profunda. Falta de sentido, falta de escuta, falta de conexão verdadeira. E é exatamente esse paradoxo que está nos adoecendo. O excesso nos inunda, mas a falta nos esvazia. A gente tem tudo ao alcance de um clique, mas sente que nada preenche. Tem 1000 amigos virtuais, mas se sente sozinho. Tem metas, metas e mais metas, mas perde o porquê de tudo isso. Byung-Chul Han descreve isso com precisão naquilo que ele chama de sociedade do cansaço e do excesso de positividade. Não é mais a proibição que nos reprime, é o sim infinito, sim para mais informação, sim para mais opções, sim para mais produtividade, sim para mais exposição. O resultado, uma sobrecarga psíquica brutal. O cérebro não foi feito para processar tanto estímulo ao mesmo tempo, notificações constantes, feeds infinitos, comparações diárias com vidas editadas. A gente vive em multitasking permanente, mas o multitasking é uma ilusão. Na verdade, é só fragmentação da atenção e o preço é a exaustão mental. Han fala que esse excesso de positividade vira violência. O sujeito se autoexplora porque o imperativo seja você mesmo, realize-se ao máximo. Porque o imperativo é seja você mesmo, realize-se ao máximo, mas sem limite, sem pausa, sem negatividade reguladora. O desejo se esgota. O que sobra é o bornô, não um cansaço físico,
mas uma exaustão da alma. E aí entra a falta de sentido, porque tudo virou performance, falta de escuta, porque ninguém mais tem tempo para ouvir de verdade, falta de conexão, porque o encontro real exige presença, vulnerabilidade, lentidão, coisas que o excesso não permite. Na clínica, isso aparece o tempo todo, pessoas que chegam dizendo: eu leio tudo, vejo tudo, faço tudo, mas me sinto vazio. Ou eu comparo minha vida com a dos outros no Instagram e me sinto um fracasso constante. Ou ainda eu trabalho 12 horas por dia, posto stories motivacionais, mas à noite choro sozinho porque não sei mais por que faço isso. É o excesso de sufoco e a falta que mata por dentro. Isso não é coincidência, é o sintoma de uma era onde o excesso de estímulos e cobranças gera uma falta crônica de regulação emocional, de pausa, de significado. Freud já falava da renúncia pulsional que a civilização exige, mas hoje a renúncia é ao descanso, ao ócio criativo, ao silêncio. E o retorno vem como sintoma: angústia sem nome, compulsão por preenchimento. Scroll, compras, comida, séries, depressão como desistência. Então, o que fazer nessa era do excesso e da falta? Primeiro, reconhecer o paradoxo. Admitir que o excesso não é liberdade, é prisão disfarçada, e que a falta não é defeito seu. É o que o sistema produz quando prioriza quantidade sobre qualidade. Segundo, criar limites, desligar notificações por períodos, definir horários sem tela, dizer não sem culpa, permitir o tédio, porque no tédio o desejo verdadeiro renasce, longe do ruído. Terceiro, buscar o que falta, escuta real, terapia como espaço, onde alguém te ouve sem julgar, sem pressa, conexão verdadeira, conversas, olho no olho, sem celular no meio, sentido, questionar por que eu faço isso, reconectar com valores que vão além da performance. Quarto, resistir à normalização. Sofrer com excesso e vazio não é vida moderna. É sinal de que algo precisa mudar. Procurar ajuda é um ato de rebeldia contra essa era que quer nos ver sempre ligados, sempre produzindo, sempre comparando. Você não está sozinho nessa. Milhões sentem o mesmo, inundados por fora, vazios por dentro, mas é possível furar esse ciclo, um limite de cada vez, uma pausa de cada vez, uma conexão de cada vez. Nos comentários, qual excesso mais te pesa hoje e qual falta mais te dói? Conta aqui, sua voz pode ecoar para alguém que está precisando ouvir. Vamos mergulhar em um tema que explica muita coisa do que a gente vê na clínica e na vida cotidiana: o narcisismo contemporâneo. O sujeito moderno foi empurrado para uma lógica implacável. Você precisa ser feliz, produtivo, bem-sucedido e admirado. O tempo todo, em todas as áreas. No trabalho, nas redes, nos relacionamentos, na própria imagem no espelho. Parece um convite à realização, mas na verdade é uma ordem tirânica, porque isso é impossível de sustentar o tempo todo. Somos humanos, finitos, vulneráveis, e o resultado dessa exigência insustentável é frustração constante, sensação de fracasso, comparação destrutiva. Christopher Lasch, no clássico A Cultura do Narcisismo, de 1979, já diagnosticava isso como uma virada cultural. O narcisismo deixou de ser uma patologia individual rara para virar uma norma social. O mundo se transformou em um grande espelho, onde o sujeito se contempla obsessivamente, buscando admiração constante.
Mas, como Lesch apontava, esse narcisismo não é só vaidade, é defesa contra o vazio. O indivíduo, sem referências coletivas fortes, investe toda a libido em si mesmo, mas esse investimento vira autoexploração. Byung-Chul Han atualiza isso na sociedade do desempenho. O comando não é mais você deve obedecer, mas você pode tudo. Realiza-se, otimize-se, seja admirável. O narcisismo contemporâneo é o sujeito virando empresário de si mesmo. Ele se cobra performance infinita, posta vida editada, busca likes como prova de existência. Mas o outro desaparece. O eros, o desejo pelo outro, a alteridade agoniza. Han diz que o narcisista é cego para o outro. Ele só vê reflexos de si, sem alteridade verdadeira, sem limite externo. O sujeito se perde em si mesmo até o esgotamento. Na clínica isso aparece cru. Pessoas que chegam dizendo, eu faço tudo certo, academia, carreira, histórias motivacionais, mas me sinto um impostor, ou eu comparo minha vida com a dos outros 24 horas por dia e sempre perco. Ou ainda, eu preciso ser admirado o tempo todo, senão me sinto nada. É a frustração de não alcançar o impossível, a felicidade constante, o sucesso sem falhas, a admiração sem crítica. A comparação nas redes vira destrutiva porque o feed é uma vitrine de destaques, nunca o backstage do sofrimento alheio. E os números mostram que isso não é exagero. O problema central, essa lógica narcísica não tolera o negativo, o fracasso, o limite, o luto, a dependência do outro. Tudo vira culpa individual. Se eu não sou feliz e admirado, o problema sou eu. Mas não é. É o discurso dominante que nos empurra para esse impossível, que transforma o desejo em obrigação, o amor em autopromoção, a vulnerabilidade em fraqueza. Então, o que fazer nesse cenário? Primeiro, desmascarar a ilusão, reconhecer que ser sempre feliz e bem-sucedido não é meta realista, é armadilha. O humano é feito de altos e baixos, de falhas e reparações. Segundo, reduzir a comparação. As redes são espelhos deformantes. Limite o tempo, curta menos, poste menos. Volte ao real, conversas sem filtro, corpos sem edição. Terceiro, resgatar o outro. O narcisismo contemporâneo nos isola. A cura vem do laço. Terapia como espaço onde você é ouvido sem precisar performar. Amizades onde se pode ser fraco. Amor que aceita imperfeições. Quarto, permitir o negativo, frustração, tristeza, limite. Eles não são inimigos, são parte do que nos faz humanos. Na psicanálise, a gente aprende a habitar isso sem colapso. Você não precisa ser admirado o tempo todo para valer. Seu valor não está em likes ou produtividade, está na sua singularidade, nas suas falhas incluídas. Se isso ressoou com você, se você sente essa frustração constante ou essa comparação que dói, saiba, não é só você, é o tempo que estamos vivendo, mas é possível resistir. Nos comentários, qual parte dessa lógica narcísica mais te pressiona hoje? A cobrança de felicidade, a admiração constante, a comparação? Vamos falar sobre um conceito que para mim explica grande parte do sofrimento que vejo na clínica todos os dias. O sujeito cansado. O filósofo contemporâneo Byung-Chul Han traz uma leitura muito atual e importante. Ele diz que não vivemos mais em uma sociedade da repressão, mas em uma sociedade do desempenho, onde o sujeito não é oprimido por um outro, ele é oprimido por si mesmo.
Na sociedade disciplinar do século XX, aquela que Foucault descrevia tão bem, o poder funcionava pela proibição, pela vigilância externa, pelo não pode. Havia um chefe, um Estado, uma instituição que dizia: pare aqui, obedeça, não ultrapasse. O sujeito era reprimido de fora para dentro. E o sintoma era a neurose, culpa, conflito interno, desejo proibido. Hoje, Hahn argumenta que o poder mudou de forma radical. O comando não é mais negativo, não faça, é positivo, faça mais. Realize-se, otimize-se, seja a melhor versão de si mesmo. Parece liberdade total, você pode tudo desde que queira, mas esse pode tudo vira uma violência sutil e interna, porque agora o sujeito vira o próprio explorador, ele se cobra incansavelmente. O superior não é mais o pai autoritário, é um chefe interno implacável que nunca descansa. Por que você parou? Por que não postou hoje? Por que não está produzindo mais? Por que não é feliz o tempo todo? O resultado é o que Hahn chama de sociedade do cansaço. O sujeito se autoexplora até o limite. Não há mais um opressor externo para odiar ou culpar. A culpa é toda sua. E quando o corpo e a mente não aguentam mais, não é rebelião, é colapso silencioso. Pornô, depressão, esgotamento emocional, vazio existencial. O desejo que deveria ser fonte de vida vira obrigação. O prazer vira dever, o ócio vira culpa. Hahn vai além. Nessa sociedade, o eros, o desejo pelo outro, a alteridade enfraquece, tudo vira narcisismo. O sujeito se contempla no espelho das redes, busca likes como prova de existência, compara-se constantemente, mas sem o outro real, sem limite externo, o sujeito se perde em si mesmo. O tédio desaparece, com ele o espaço criativo, a negatividade, o não, o limite, o fracasso é eliminado e sem negatividade não há dialética, não há desejo verdadeiro. Na clínica isso é o que eu vejo o tempo inteiro. Pessoas que chegam exaustas, dizendo: eu faço tudo o que devo fazer, trabalho, estudo, cuido da casa, posto no Instagram, malho, mas não sinto mais nada. Ou eu me cobro tanto que não consigo parar. E quando paro me sinto um lixo. Ou ainda eu vivo para performar. Mas quem sou eu quando ninguém está olhando? É o sujeito cansado, auto-oprimido, sem pausa, sem freio, sem alteridade que o contenha. Byung-Chul Han não é otimista ingênuo, mas ele aponta saídas: resgatar a negatividade, permitir o limite, recuperar o ócio contemplativo, reconectar-se com o outro de verdade. Na psicanálise, a gente diria reconstruir o simbólico, habitar o desejo sem transformá-lo em performance, permitir o fracasso como parte do humano. Então, o que isso significa para nós? Primeiro, parar de se culpar sozinho. O cansaço não é fraqueza sua, é sintoma de uma sociedade que te empurra a se autoexplorar. Segundo, criar pausas deliberadas. Desligar o celular, caminhar sem fone, ficar no tédio sem fugir dele. O tédio é o berço do desejo. Terceiro, questionar o discurso do mais, porque eu preciso ser sempre produtivo. O que acontece se eu disser não a mim mesmo? Quem ganha com essa exaustão coletiva? Quarto, buscar escuta e laço, terapia como espaço onde você não precisa performar, amizades onde se pode ser vulnerável, encontros reais sem tela no meio. Você não é uma máquina de desempenho, você é humano, finito, desejante, cansado às vezes. E tudo bem, esse cansaço pode ser o primeiro sinal de que algo precisa mudar.
não em você, mas no jeito como estamos vivendo. Nos comentários, você já se sentiu desse jeito, cansado, oprimido por si mesmo? O que te ajuda a criar uma pausa nessa roda infinita? Vamos falar direto ao coração do que está nos adoecendo, a autoexploração. Hoje o discurso dominante é esse: você pode tudo, basta querer, se esforce mais. Parece motivacional, né? Parece empoderador, mas tem um efeito perigoso e perverso. Se você falha, a culpa é totalmente sua. Não tem mais chefe opressor. Não tem sistema externo para apontar o dedo. O opressor agora mora dentro de você. Você vira o explorador e o explorado ao mesmo tempo. Byung-Chul Han explica isso com clareza na sociedade do cansaço. Passamos da sociedade disciplinar, onde o poder era repressivo, não pode, obedeça, para a sociedade do desempenho, onde o poder é afirmativo, sim para tudo. Realize-se ao máximo. O sujeito não é mais subjugado por um outro, ele se submete a si mesmo. Torna-se empresário de si próprio, otimiza, produz, performa sem parar. A liberdade vira coação interna. O pode tudo se transforma em deve tudo. E quando o corpo ou a mente não aguentam, burnout, depressão, vazio, não há rebelião contra o sistema, há autoacusação. Eu não fui forte o suficiente, eu não quis de verdade, eu não me esforcei bastante. É o paradoxo da autoexploração. O sujeito se explora mais eficazmente do que qualquer padrão conseguiria, porque o explorador sabe exatamente onde apertar, nas inseguranças, na comparação, no medo de ficar para trás. O super-eu contemporâneo não castiga com culpa freudiana clássica. Ele castiga com fracasso performático. Se você não é feliz, produtivo e bem-sucedido, o problema é você. E aí o ciclo se fecha. Mais esforço, mais cobrança, mais exaustão. Na clínica, isso é o que eu escuto diariamente. Pessoas que chegam dizendo: eu acordo cedo, malho, trabalho 12 horas, faço pós-graduação, posto no LinkedIn, mas me sinto um fracasso total. Ou eu tento de tudo, mas nada dá certo. Então deve ser culpa minha. Ou ainda eu não consigo parar, porque parar é admitir que não sou capaz. É a autoexploração em ação. O desejo vira dever, o prazer vira obrigação. O limite vira fraqueza moral. Isso não é fraqueza individual, é o resultado de um discurso que elimina o negativo, o limite, o fracasso, a dependência, e transforma tudo em responsabilidade pessoal. Freud já falava da renúncia pulsional que a civilização exige, mas hoje a renúncia é ao descanso, ao ócio, ao não sei, e o retorno vem como sintoma, esgotamento, depressão, como desistência, angústia sem nome. Então, o que fazer nessa armadilha da autoexploração? Primeiro, desmascarar o discurso. Você pode tudo é mentira, somos finitos. Reconhecer isso não é desistir, é ser humano. Segundo, permitir o negativo, fracasso, pausa, limite. Eles não são defeitos, são fronteiras necessárias. Dizer não a si mesmo é ato de liberdade, não de fracasso. Terceiro, questionar a culpa total. Quando algo não dá certo, pergunte: será só eu ou o ritmo que o mundo impõe é insustentável? Quarto, buscar sustentação externa. Terapia como espaço onde você não precisa performar. Laços reais onde você pode ser vulnerável sem julgamento. Pausas deliberadas, desligar, caminhar, tédio sem fuga. Você não é obrigado a ser o melhor o tempo todo. Seu valor não depende de produtividade infinita.
A autoexploração é eficaz porque parece voluntária, mas é possível resistir, começando por acolher o cansaço como sinal, não como crime. Nos comentários, você já se sentiu preso nessa lógica de basta querer e a culpa é minha? O que te ajuda a furar esse ciclo? Vamos olhar para o que realmente aparece na prática, no dia a dia do consultório. O título desta reflexão é O Resultado Psíquico. O que vemos na clínica? Ansiedade crônica, sensação de insuficiência, medo constante, vazio existencial, esgotamento emocional. O sujeito não descansa, nem por dentro. Não é exagero dizer isso. Na escuta cotidiana, o que mais se repete é essa impossibilidade de repouso interno. O pensamento não para, rumina o que fez errado, antecipa o que pode dar certo, cobra o que ainda não fez. O corpo não relaxa, taquicardia, tensão muscular, insônia. A mente vira um campo de batalha permanente, onde o sujeito é ao mesmo tempo juiz, réu e carrasco. Não há trégua, nem no sono, nem no lazer, nem no silêncio. Por quê? Porque o discurso contemporâneo eliminou o espaço para o negativo. Não há mais lugar para o limite, para o não sei, para o não dou conta. Tudo é, pode mais, supere-se. Seja resiliente. O sujeito é convocado a ser sempre ativo, sempre otimista, sempre performático. Mas o humano não aguenta isso. O psiquismo precisa de pausas, de negatividade, de acolhimento do fracasso para se reconstituir. Sem isso, o que sobra é o sintoma. Ansiedade como sinal de alerta constante, insuficiência como punição interna, medo como defesa contra o colapso, vazio como desistência do desejo, esgotamento como o corpo dizendo chega. Na clínica, esses sintomas não vêm isolados, eles vêm acompanhados de histórias de autoexigência extrema. Eu não posso falhar porque senão perco tudo. Ou se eu parar, me sinto inútil. Ou eu me comparo o tempo todo e sempre saio perdendo. É o sujeito cansado de Byung-Chul Han em carne e osso. Autoexploração até o limite, sem austeridade que contenha, sem outro que regule, o superior vira um tirano que não perdoa descanso. E isso não é caso isolado. Nos comentários, qual desses sintomas mais te atravessa hoje? Ansiedade que não para, a sensação de nunca ser suficiente? Conta aqui, sua partilha pode aliviar alguém. A perda dos sentidos. O psiquiatra Viktor Frankl trabalha uma ideia que atravessa toda a compreensão do sofrimento humano. O ser humano não vive apenas por instinto, ele vive por sentido. Diferente de outras abordagens que colocam o prazer ou o poder como motores da vida, Frankl aponta algo mais radical. O que sustenta o sujeito é a percepção de que sua existência tem um porquê. O vazio existencial, quando esse sentido se rompe, não é apenas a tristeza que aparece, surge algo mais profundo, um tipo de vazio que não se explica facilmente, um silêncio interno, uma sensação de desconexão com a própria vida. O sujeito acorda, mas não se sente vivo, não é só sofrimento, é perda de direção, é perda de sentido, não é apenas dor emocional. Ela é uma desorganização da existência. Sem sentido, o sujeito perde direção, motivação, perspectiva de futuro.
vínculo com o mundo. Tudo começa a parecer indiferente, nada tem peso, nada tem valor suficiente para sustentar o desejo. A clínica mostra isso com clareza. Na prática clínica, isso aparece de forma muito concreta. Pessoas que dizem, nada faz sentido para mim, eu não vejo propósito em nada. Tanto faz viver ou não. Perceba, aqui não estamos diante apenas de um sofrimento emocional. Estamos diante de uma ruptura na relação do sujeito com a própria existência. Relação com a psicanálise. Embora Frankl não seja um psicanalista clássico, sua leitura dialoga profundamente com a psicanálise, porque quando o sentido se perde, algo do desejo também se apaga. E como aponta Jacques Lacan, o desejo é o que sustenta o sujeito. Sem desejo, a vida psíquica entra em colapso. O perigo do mundo moderno. Aqui entra uma questão crucial. Vivemos em uma sociedade que oferece muitos estímulos, muitas opções, muitas promessas, mas pouca profundidade, pouco sentido real. O sujeito tenta preencher o vazio por consumo, redes sociais, validação externa, produtividade excessiva, mas nada disso sustenta o sentido, o resultado. O que vemos é pessoas cansadas, sem saber por quê, vidas aparentemente boas, mas vazias, uma sensação constante de falta, como se algo essencial estivesse ausente, mas sem saber exatamente o que é. A questão central. A pergunta que surge não é como parar de sofrer, mas sim por que viver, e essa pergunta não pode ser respondida de fora. O papel da escuta. É aqui que entra o trabalho clínico. A escuta permite que o sujeito reencontre sua história, reconecte-se com seu desejo, construa sentido a partir de si, porque o sentido não é dado, ele é construído. O sofrimento aumenta quando a vida perde o sentido, mas o sentido só pode ser encontrado quando o sujeito se encontra. A falta de escuta. Outro ponto fundamental para compreender o sofrimento psíquico contemporâneo é esse. As pessoas falam, mas não são verdadeiramente escutadas. Em muitos casos, elas já nem conseguem mais falar do que sentem. O colapso da palavra. Vivemos em uma época onde há excesso de comunicação, mas escassez de escuta. As pessoas se expressam o tempo todo. Mensagens, áudios, postagens, opiniões, mas isso não significa que há escuta real, porque escutar na dimensão clínica não é apenas ouvir palavras, é sustentar o que está por trás delas. O que é escuta na psicanálise? Para a psicanálise, escutar não é interpretar rapidamente, não é aconselhar, não é corrigir, como propõe Sigmund Freud. A escuta exige uma postura específica, suspensão de julgamentos, atenção ao inconsciente, abertura para o não dito. Porque o sujeito não fala tudo de forma direta, ele escapa, ele falha, ele se contradiz, e é justamente aí que algo verdadeiro aparece. O que acontece quando não há escuta? Quando o sujeito não encontra espaço para ser escutado, algo começa a se acumular. O sofrimento não desaparece, ele se desloca, ele se transforma. Pode aparecer como ansiedade, angústia, irritação constante, sintomas físicos, sensação de sufocamento interno. O sofrimento sem linguagem. O ponto mais crítico é quando o sujeito não consegue mais simbolizar o que sente. Ele não sabe explicar, não consegue nomear, só sente demais. Nesse momento o sofrimento fica preso, sem forma, sem organização, sem elaboração. A contribuição de Lacan. O psicanalista Jacques Lacan afirma algo essencial. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ou seja, para que o sofrimento possa ser elaborado, ele precisa passar pela palavra. Quando não se fala, o corpo fala. Aquilo que não é simbolizado pode aparecer de outras formas. O sujeito pode desenvolver sintomas físicos, crises de ansiedade, bloqueios emocionais, comportamentos repetitivos.
não como escolha consciente, mas como tentativa do psiquismo de dar saída ao que não foi dito. A ilusão das relações superficiais. Outro problema da contemporaneidade: as relações se tornam rápidas, superficiais, funcionais. As pessoas convivem, mas não se encontram, conversam, mas não se escutam. O que a clínica oferece? A clínica psicanalítica cria algo raro hoje, um espaço onde a palavra tem valor, onde o sujeito pode falar sem ser interrompido, falar sem ser julgado, falar sem precisar ser ajustado, principalmente ser escutado de verdade. A transformação pela palavra. Quando o sujeito começa a falar, algo se reorganiza. O que era confuso ganha forma, o que era excesso começa a se ordenar. O sofrimento deixa de ser apenas sentido e passa a ser compreendido. O sofrimento não escutado não desaparece, ele apenas encontra outra forma de se manifestar. Então a sociedade está doente? A resposta não é simples, e talvez o maior erro seja tentar reduzi-la a um sim ou não, porque quando falamos de sofrimento psíquico não estamos falando apenas de indivíduos isolados. Estamos falando de uma relação entre o sujeito e o mundo em que ele vive. O problema não é apenas individual. Durante muito tempo, o sofrimento foi tratado como algo exclusivamente pessoal, como se fosse uma falha interna, fraqueza emocional, falta de controle e incapacidade de lidar com a vida. Mas essa leitura é limitada, porque ignora algo essencial, o contexto que produz esse sujeito. Um modelo que pressiona, podemos dizer com precisão clínica e social, estamos vivendo em um modelo que favorece o adoecimento psíquico, não porque as pessoas são mais frágeis, mas porque o ambiente exige um nível de adaptação constante. O sujeito precisa produzir o tempo todo, se reinventar continuamente, performar felicidade, ser funcional, mesmo quando está esgotado. Exigência sem sustentação. E aqui está o ponto central: a estrutura exige demais, mas oferece pouco em troca, oferece pouco tempo para si, pouco espaço para a elaboração emocional, poucas relações profundas, pouca escuta real. O sujeito é cobrado, mas não é sustentado. A leitura da psicanálise. Para Sigmund Freud, a civilização sempre implicou conflito. Viver em sociedade exige renúncia, mas o que vemos hoje é uma intensificação disso. Não é apenas renunciar, é se adaptar a um ritmo que não respeita o tempo psíquico. O sujeito em colapso silencioso. O resultado não é necessariamente visível. Muitas vezes não há ruptura externa. O sujeito continua funcionando, trabalha, produz, interage, mas por dentro está em colapso. A ilusão da normalidade. Isso cria um fenômeno perigoso. O sofrimento se torna invisível, porque ele se disfarça de normalidade. A pessoa diz: está tudo bem, é só cansaço, vai passar. Mas o mal-estar permanece, se acumula, se intensifica. O adoecimento como sintoma social. Talvez seja mais preciso dizer o seguinte: o sofrimento psíquico hoje é, em muitos casos, um sintoma do próprio modelo de sociedade. Não é apenas algo que pertence ao indivíduo, mas algo que revela um desequilíbrio maior. O que está em jogo? O que está em jogo não é apenas saúde mental, é a forma como estamos vivendo. A velocidade, as exigências, a superficialidade das relações, a ausência de sentido. E o que pode ser feito? A solução não é simples, mas começa em um ponto fundamental: introduzir o sujeito na própria vida, criar espaço para pausa, escuta, reflexão e elaboração. Talvez a sociedade não esteja doente no sentido tradicional, mas ela está organizada de uma forma que produz sofrimento em larga escala. E enquanto isso não for reconhecido, continuaremos tentando tratar indivíduos sem questionar o que os adoece. Não são apenas as pessoas que estão adoecendo, é um modo de viver que está se tornando insustentável.
O papel da psicanálise. A psicanálise não promete felicidade. E isso, à primeira vista, pode soar duro, mas na verdade é justamente o que a torna tão séria. Contra as promessas da modernidade. Vivemos em uma época que vende soluções rápidas. Seja feliz, mude sua mente, controle suas emoções, tenha uma vida perfeita, mas a psicanálise segue outro caminho. Ela não promete eliminar o sofrimento. Ela não oferece atalhos, ela não entrega respostas prontas. O que a psicanálise oferece? Ela oferece algo mais real e mais profundo, consciência, elaboração, responsabilidade subjetiva. Consciência, não no sentido de controle absoluto, mas de perceber aquilo que antes operava no escuro, tornar o invisível visível, como propõe Sigmund Freud, onde isso estava, o eu deve advir, ou seja, aquilo que era inconsciente pode pouco a pouco ser trazido à palavra. A elaboração. Elaborar não é esquecer, não é apagar o passado, é poder reorganizar a experiência, dar sentido ao que antes era apenas dor, transformar aquilo que se repetia sem compreensão em algo que pode ser pensado. Responsabilidade subjetiva. Aqui está um dos pontos mais importantes. A psicanálise não coloca o sujeito como vítima passiva, mas também não o culpa de forma simplista. Ela introduz algo mais complexo, a responsabilidade subjetiva. Isso significa reconhecer como você se posiciona diante da sua história, como repete certos padrões, como participa daquilo que o faz sofrer. Não é confortável, é transformador. Esse processo não é fácil porque implica abrir mão de ilusões, de certezas, de justificativas prontas, mas é justamente isso que permite transformação real. A devolução do sujeito a si mesmo. Talvez a maior função da psicanálise seja essa: devolver o sujeito a si mesmo em um mundo que acelera, distrai, superficializa. A psicanálise cria um espaço raro, um espaço de encontro, a possibilidade de se escutar. Ela devolve algo que foi perdido, a possibilidade de se escutar. Isso muda tudo. Porque quando o sujeito começa a se escutar, ele deixa de ser apenas levado pelos acontecimentos e passa a se implicar na própria vida. O que muda na prática? O sofrimento não desaparece completamente, mas ele muda de lugar. Deixa de ser algo confuso e invasivo e passa a ser algo que pode ser compreendido, trabalhado, elaborado. A psicanálise não promete felicidade, mas oferece algo mais sólido, a possibilidade de viver com mais verdade. A psicanálise não te diz como viver, mas te permite descobrir porque você vive como vive. Talvez a pergunta não seja apenas: a sociedade está adoecendo? Essa é uma pergunta importante, mas ainda insuficiente, porque ela nos mantém olhando apenas para fora, para o mundo, para o sistema, para o outro. A virada da pergunta. Talvez a pergunta mais radical seja outra: como viver sem adoecer dentro dela? E essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco do diagnóstico coletivo para a posição do sujeito, entre o mundo e o sujeito. Não escolhemos o mundo em que nascemos, mas de alguma forma precisamos encontrar um modo de existir nele, e é exatamente nesse ponto que surge o impasse. Como sustentar o desejo em meio à pressão, como não se perder na lógica da produtividade constante, como não silenciar aquilo que insiste em falar dentro de nós. Não existe resposta pronta, e aqui está algo fundamental: essa resposta não vem pronta. Não existe fórmula, não existe manual, não existe um caminho universal. A resposta se constrói, essa resposta precisa ser construída. E ela se constrói em um lugar muito específico, na fala, na escuta, no tempo do sujeito, como nos lembra Jacques Lacan. O inconsciente é estruturado como uma linguagem, ou seja, é falando que algo pode começar a se organizar. A verdade de cada um. Não se trata de uma verdade absoluta, mas de uma verdade singular. A verdade de cada sujeito, aquilo que não pode ser padronizado.
aquilo que não pode ser imposto, sustentar a própria existência. Viver sem adoecer completamente talvez seja impossível, porque o mal-estar faz parte da condição humana, como já apontava Sigmund Freud, ao falar do conflito inevitável entre sujeito e civilização. Mas é possível algo diferente, não adoecer de forma inconsciente. O ponto central, isso muda completamente a experiência de viver, porque o sofrimento deixa de ser algo que domina o sujeito e passa a ser algo que pode ser escutado. O papel da escuta. A escuta não eliminador, mas impede que ela se torne um caos sem sentido. Ela cria um espaço, um intervalo, um respiro. Então talvez a questão não seja escapar da sociedade, mas encontrar um modo de não se perder completamente dentro dela. Você não escolhe o mundo em que vive, mas pode escolher não desaparecer dentro dele.